E hoje a gente está num cenário aqui diferente, né? A gente está no cenário aqui da recepção da clínica. A gente tem mais do que um motivo especial, uma convidada queridíssima minha que eu tenho que apresentar, que é a Cami. Olá! Cami é minha coach que trabalha aqui em parceria comigo na minha clínica. Ela é uma coach integrativa. Ela vai falar um pouquinho mais do trabalho dela. A gente faz um trabalho aqui maravilhoso com os nossos clientes. A gente tem resultados fantásticos. E ela vai falar um pouquinho aqui como é que é o trabalho dela, para depois a gente introduzir essa questão da live, que a gente vai falar de saúde intestinal versus emoções. Ela vai dar um foco maior nessa parte de emoções, uma vez que ela é coach, ela vai estar muito mais preparada do que eu, e eu vou falar mais a respeito do intestino de uma forma mais abrangente, falando mais relacionado à parte médica, tá bom? Mas vamos lá, Cami. Olá, super prazer, obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como o Wesley falou, eu sou coach de saúde integrativa. Minha formação é no Instituto de Nutrição Integrativa da Universidade de Nova York. E eu fico muito honrada porque eu sou parceira de um médico, né? E sou parceira e coach, porque ele fez o meu programa também. Verdade. Então, assim, um médico, e o meu foco é saúde, né? O que o médico pode evoluir na sua saúde, né? O Dr. Wesley é super saudável, vocês que acompanham sabem, acompanham os hábitos dele, e ainda assim ele se propôs a fazer o programa, porque o ser humano na verdade, está em evolução, né? E saúde tem a ver muito mais com progresso do que com perfeição, eu costumo falar isso sempre. Então a gente faz um trabalho muito em parceria, porque obviamente que o tempo do médico ele é muito escasso, é corrido, e olha que ele fica com os pacientes, porque eu também sou paciente dele, 1 hora e meia, mas ainda assim ficam muitas questões que vão além da alimentação secundária, que é a comida mesmo e a parte médica, que é o que a gente chama de alimentação primária. E as emoções fazem parte da alimentação primária e a gente vai falar sobre isso aqui. Então a nossa parceria funciona muito bem porque a gente precisa cuidar da mente, do corpo, do espírito, isso tudo de forma integrada. Exatamente, isso aí vai totalmente de acordo com a medicina que eu prego aqui, que é uma medicina integrativa. Então assim, na minha equipe tem que ter uma coach. Então assim, é lógico que eu tive que escolher realmente a dedo. As coisas não acontecem por acaso, né, Camila? Então, bom, vamos lá. Intestino. Eu sou fã desse assunto. Primeiro, não é à toa que qualquer paciente que chega aqui, a gente fala de uma alimentação mais limpa, né? Que a gente fala dos alimentos inflamatórios, a repercussão que vai ter no intestino, e tudo começa com a limpeza intestinal. Você passou por isso, meus pacientes também passaram por isso, né? E eu vou falar de algumas curiosidades a respeito do intestino. E a Camila, por favor, pode complementar, que eu sei que você é fera nesse assunto. Eu amo esse assunto, e também realmente ela está dominando bastante. Bom, o que a gente tem que saber, não sei se vocês sabem, que a gente tem 2 cérebros, né? Então, a gente tem um cérebro que está aqui, obviamente, a nossa cabeça aqui, e o segundo está localizado aonde, gente? No abdômen, o intestino. Então o intestino tem uma importância fundamental. Por quê? Ele, poucas pessoas sabem, está relacionado com o sistema imunológico. Ele controla bastante as nossas emoções. Por quê? Fala aí, Camila. Primeiro, a nossa quantidade que a gente tem no nosso intestino de neurônios é tão imenso que a quantidade, ele produz uma série de neurotransmissores. Então ele é muito responsável nessa parte endocrinológica, produzindo um neurotransmissor fundamental, que é o quê? Que é a serotonina. Serotonina é um hormônio que causa bem-estar, prazer, então está muito relacionado às emoções com o intestino. Tanto, quem nunca se deparou, né, gente? Vai fazer uma prova de vestibular ou concurso público, você está nervoso, o que acontece? Pode dar um desarranjo intestinal, pode, sei lá, dar uma cólica, uma dor abdominal. Então assim, olha para vocês perceberem como o intestino está relacionado com as emoções, né, Cami? Totalmente, completamente. Bom, uma outra curiosidade para vocês saberem, que a gente possui também a importância também falando do microbioma intestinal, que a gente possui 100 trilhões de bactérias no nosso intestino, tá?
E a maioria, obviamente, no nosso corpo está em 100 trilhões de bactérias no nosso corpo, e a maioria está localizado no nosso intestino. Só para vocês terem uma curiosidade, 2 a 3 quilos do nosso corpo corresponde de bactéria. Então, gente... E mais interessante ainda, complementando, é que são 2 e 3 quilos proporcionalmente ao nosso corpo, mas que equivalem à maior parte da nossa constituição genética. Existe o projeto Genoma e o projeto Microbioma, que é estudo, né, científico, que comprova que a gente tem em torno de 25 mil genes humanos, o resto são genes de bactérias. Então, proporcionalmente nos números, na verdade, a gente é 0,5% humano. E o resto é bactéria. Tem um livro falando sobre isso, Tem né? um livro da Alana Collen, que é maravilhoso, que chama 10% humano, recomendo a leitura. É bem técnico, mas é bem interessante. Exatamente. Então, a importância, né? E a natureza ela é muito sábia, né? Ela é muito inteligente. Tanto que os sucos do nosso cérebro se assemelham com o nosso intestino, as voltas do intestino, né? Então, assim, a natureza é muito sábia, né? Uma outra curiosidade também que eu acho interessante, né? Porque a gente só imagina que o intestino, ele só serve para absorver, né? Serve também para, agora vocês estão sabendo, está relacionado com as emoções, está relacionado muito com a imunidade. Bom, se você pegar seu intestino e abrir ele vai tomar mais ou menos uma área de uma quadra de tênis. Então, olha o tamanho que ele tem. Então, dá mais ou menos em torno de 250 metros quadrados, mais ou menos. Então, muita coisa. É muita coisa. Então, ele tem uma importância muito grande, gente. Tem uma importância muito grande. E daqui pra frente, a gente vai falar como a alimentação influencia nisso também. Por isso que eu como médico, falo frequentemente de alimentos inflamatórios, quais os alimentos que inflamam mais, e pode, sem dúvida, você tendo um desarranjo intestinal e está desencadeando umas patologias que são tão frequentes que a gente não consegue fazer interligação. Então, Camila, essas curiosidades, eu acho que as pessoas estão mais inteiradas em relação a isso, sobre os intestinos. Tem alguma coisa para complementar? Alguma do projeto Genoma? Eu não sei se você vai falar sobre alimentação e as questões mais técnicas, né, que envolvem a microbiota, né, o microbioma. Mas é importante também falar fatores que alteram essa colonização de bactéria, que é importante que o pessoal de casa saiba, né, o que constitui, como é que essa povoação de bactérias acontece e os fatores que interferem, né? Alimentação, com certeza. A gente vai falar mais específica das e a alimentação, que acho que é importante que se diga e frisar isso, a alimentação na primeira infância. O que a gente tem de bactéria hoje na fase adulta, na verdade, se constitui até os 3 anos de idade. Não que seja determinístico e você não vai poder mudar, você vai poder mudar sim. Mas a primeira infância, o que você come na primeira infância e o que você toma de medicamento na primeira infância, antibiótico na primeira infância, interfere totalmente. Muito. Vamos falar que é desde o parto, né? Isso, desde o parto. Não, gente, começa pelo parto. Então vamos lá, parto normal. Você vai passando pro canal vaginal lá, você já vai pegando as bactérias, as colônias da sua própria mãe. Então ali, isso já é um meio de você adquirir uma imunidade, né? Então assim, já começa por lá. Então já tem estudos mostrando que crianças que nasceram de partos normais e têm uma amamentação exclusiva, têm uma imunidade infinitamente menor, como consequência menor risco de infecções de via aérea superior, otite, o que seja, menos gripado. Então realmente começa muito lá desde o parto, né, Camila? Então, o parto é a primeira coisa que interfere, a amamentação. Com certeza. Né, como a Wesley acabou de falar. A alimentação na infância e a quantidade de remédios ingeridos na primeira infância. Isso, a gente pode falar o estresse. O estresse. Que aí a gente vai falar das emoções. Exatamente. Assim, obviamente a gente falou, né, dos antibióticos, você falou, né, isso é importantíssimo porque o antibiótico não seleciona, gente, sai matando tudo. É isso. Sai matando tudo, bactérias boas, ruins. Então, uma coisa que eu recomendo para todos os meus pacientes, clientes, fez algum uso de antibiótico, seja para qualquer finalidade, um quadro infeccioso, vamos usar algum tipo de lactobacilos para recompor essa flora intestinal. Tem estudos mostrando que quando você usa amoxicilina, tá, você demora 2 anos para você recompor sua flora intestinal. 2 anos. Um ciclozinho banal, tá?
de 14 dias, 7 a 14 dias de amoxicilina, tô com dor de garganta, 2 anos para se recompor. E aqui, deixa eu falar uma coisa. Se for com uma alimentação assim, normal, né? Obviamente, se você for entrar com alimentos fermentados, você pode reconstituir de uma maneira muito mais rápida, né? Pois é, e eu vou dar um depoimento pessoal, porque não que eu seja uma ativista contra antibiótico e remédio. Claro que o remédio está aí para ser usado, com certeza, quando realmente necessário. Mas eu sou uma pessoa com 36 anos e que nunca tomou antibiótico nem anti-inflamatório na vida, porque eu tenho edema de glote, não posso tomar. Então eu tive que buscar cura alternativa. Nunca. E eu fiz 3 cirurgias. Maravilha. Então quer dizer, é possível. De novo, não é pra não tomar nunca. Lógico. Mas dá pra você tratar. As minhas filhas também, hoje uma com quase 8, outra com 6. Se elas tomaram 2, 3 vezes antibiótico, foi muito. Então é possível sim. E aí tudo começa com a alimentação. Com certeza, com certeza. Então, tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Aqui. A Márcia Salles perguntou quais são os alimentos que inflamam. Tá, vamos lá. Agora, pegando o gancho, óbvio, vamos falar aqui que é desbiose. Né? Desbiose é o quê? Nada mais é do que o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins do nosso intestino. Lembrando, né, gente, que nosso intestino é infestado de bactérias, pode ser ruins, boas, e elas estão lá em sinergismo. Então, quando você tem uma desbiose intestinal, que é essa alteração, o que provoca? Né? Acaba que essas bactérias ruins se sobressaem em relação às boas. E o que faz isso? Simplesmente uma alimentação, pegando o gancho, alimentação de alimentos inflamatórios. Quais são? Açúcar é o campeão deles. Carboidratos refinados, como farinhas, propriamente dito. Corantes e endulcorantes como aspartame, sucralose, asulfatame K, monociclamato também realmente influenciam, glutamato, isso tudo influencia, tá? Então esses alimentos que influenciam mais, açúcar, os corantes, os endulcorantes, que são os adoçantes, e também destaco muito o cigarro, tá? E o álcool. Então esses alimentos são os campeões, tá? E sabe o que é curioso, né? Isso é tão presente no nosso dia a dia, né? Que realmente os alimentos processados, industrializados, pela correria do dia a dia, sem dúvida, são a primeira opção, né? Pelo fato de provocar isso. E também a gente não pode esquecer do leite, né? Laticínios, né? Laticínios também, pensa numa coisa que também altera bastante. Porque na verdade já não é mais leite, né? Não é nada. O processo já de refinamento e industrialização, aquele leite branquinho que dura 6 meses numa caixinha. Pode ter certeza que não tem valor, é uma água branca que não tem valor nutricional nenhum, né? Então assim, o que tem ali não é leite, é uma água branca sem valor nutricional. Vamos lá. Paty Santos, ela pergunta: qual adoçante você indica? Bom, essas perguntas sempre, né, se retomam e sempre... Mas, Paty, vamos treinar o paladar para você não usar nada. Por exemplo, a Camila, a gente não usa aqui nenhum tipo de adoçante para o café, o que seja. Mas se você for optar, o menos pior seria o stevia, tá bom? Que é o mais natural de todos. Tá? Então não vai no xilitol. Xilitol também tá, ele na minha concepção também não é um grande endulcorante não. Opte pelo stevia. Lembrando que já tem alguns estudos mostrando que o uso abusivo de stevia causa infertilidade em homens, tá? Já tem alguns estudos mostrando. Então... E tem uma nutricionista que eu gosto, que eu sigo muito, que ela diz o seguinte: se você precisa adoçar algum alimento é porque verdadeiramente você não gosta do gosto. Exatamente. Do sabor. Então aquela coisa, você vai tomar café, você tem que apreciar o sabor do café. Você vai tomar um suco de maracujá, você tem que apreciar o maracujá. Se você não aprecia, porque você não gosta. Exatamente. Tá uma dica bacana, viu? Com certeza. Aqui tem um WS Portes, né? Assim, e o leite em pó? Minho Fase diz ter probióticos. Vale a pena dar para a criança? Não, com certeza não, viu? Você vai estar, na minha opinião, sei lá, enxugar gelo, será que é essa expressão? Porque tudo bem, pode ter lactobacilos probióticos, mas não seria melhor você mandar manipular ou comer outros alimentos que são mais ricos em probióticos? Depois a gente vai falar aqui, mas infelizmente esse leite aí, ninho, vai ter outros componentes inflamatórios, vai ficar elas por elas, teoricamente, entendeu? Então, tudo que é leite, derivado, leite em pó, o que seja, gente, vamos fugir disso, tá? Alguma pergunta a mais? Então vamos continuar. Estou perguntando sobre a vitamina D para melhorar a imunidade. Bom, isso é bom.
isso é excelente, viu? Mais pra frente eu vou falar da vitamina D, que é um tratamento que pode ser relacionado com a melhora da microbiota intestinal, melhora da imunidade, tá? Então, voltando lá, o que causa desbiose? A gente falou do antibiótico, falamos da alimentação, das farinhas brancas, os corantes, os alimentos ultraprocessados. Gente, descasque mais, abre menos, tá bom? Essa é a dica que eu falo para todo mundo e se repete sempre. Uso de anti-inflamatórios. Então, gente, todo mundo que tem dor já recorre. Ah, deixa eu tomar um remédio para dor de cabeça. Ah, deixa eu tomar um remédio aqui. Joguei um futebol aqui, eu machuquei meu joelho, vai tomar um anti-inflamatório. Pode ter certeza que você vai afetar a sua flora intestinal. O anti-inflamatório também é campeão para ter essa desbiose e para realmente você ter essa alteração do microbioma, tá? Abuso de laxantes. Ah, meu intestino não funciona, vou lactopurga, o que seja. Isso você está descolonizando toda a sua flora intestinal. E fica um ciclo vicioso, né? Adolescente faz muito isso, tá? Quero melhorar meu intestino, vou para uma festa, vou deixar o meu vestido mais justo, o que seja, né? Uso de abuso de laxantes, né? Já falou do álcool e do cigarro. O estresse, cara, isso aí também é campeão no nosso dia a dia. Tem uma pergunta aqui do Fabrício Lopes, ele perguntou sobre alimentos gordurosos. Tá. Para a questão de se isso interfere. Com certeza. A gordura trans, tá bom? Isso interfere sim, mas não tanto como farinha e açúcar. Mas a gordura trans vem junto, porque inflama. Vai inflamar a pessoa, vai causar uma desbiose intestinal. É a gordura trans, viu, gente? Não é a gordura poli, mono, insaturadadas, não. É a gordura trans. É a gordura do quê? É aquela gordura que tá lá do sorvete, das margarinas, propriamente disso, do biscoito, do óleo frito. Depois de não sei quantos do pastel, aquilo ali fica rançoso, realmente é uma gordura trans, tá? Isso aí interfere bastante. Outra coisa é uma dieta hiperproteica também, tá? Então o neguinho que quer ir pra academia, alguma dúvida na Camila aí? Não? Caiu? Não tem problema não. Volta aqui. Tá. Uma dieta hiperproteica, pessoas que gostam de fazer uma dieta hiperproteica, acaba que o quê? É uma dieta pobre em fibra. Então, dieta com carne vermelha, excesso de proteína de origem animal, é geralmente pobre em fibra e, como consequência, também pode provocar uma desbiose intestinal. Então, gente, tudo isso que a gente falou aqui faz essa alteração dessa flora intestinal e, como consequência, você vai estar suscetível a patologias que eu vou falar. É muito simples. Tem uma patologia, que é uma síndrome chamada Leaky Gut Syndrome, que é decorrente ao quê? A decorrente é essa desbiose intestinal. O seu intestino, ele vai ficando uma espécie de peneira, vai abrindo, certo? Então o que acontece? Começa a vazar coisa que não deve para sua corrente sanguínea ali. Isso é a famosa Leaky Gut Syndrome. Isso vai predispor o quê? Principalmente a doenças autoimunes. Então pode ter certeza, todo componente de doença autoimune, pode ser tireoidite de Hashimoto, que eu pego muito aqui no meu consultório, vitiligo, lúpus, fibromialgia, tudo isso está relacionado com o quê? Com o intestino. Olha a importância, gente, do intestino, e começa desde a alimentação. E aí eu acho curioso que o pessoal que tem, né, essas doenças autoimunes se enche de remédio. Sim. E não faz isso. Então, por isso que eu digo, o remédio é importante, mas esgota primeiro as possibilidades naturais, né? Mas o remédio não vai curar a pessoa. Vamos falar rasgado aqui, não cura a pessoa, o remédio. Não tem jeito. Tá vendo? Eu sou parceira da pessoa certa. Remédio nunca vai curar uma doença autoimune. Pode controlar sintomas, não vai curar. A raiz do problema, sem dúvida, é o intestino, que começa desde a boa alimentação. Depois a gente vai falar do tratamento, quais são os alimentos que é rico em probiótico, para você recolonizar. Prebióticos também. Então essa Leaky Gut Syndrome vai predispor o quê? Doenças autoimunes, alergias alimentares, síndrome do intestino irritável, autismo. Autismo também está muito... Autismo aumentou, bizarro. Depois a gente pode até divulgar as estatísticas. Exatamente. Diabetes tipo 2, tá? Que é decorrente a uma doença decorrente a alimentos mais inflamatórios, com alto índice glicêmico. Problemas crônicos de pele, aquele que você dermatite, você não sabe, pode ter certeza que tem um fundo do intestino, tá? Alzheimer e Parkinson também, viu, gente? Então tá tudo relacionado com essa desbiose intestinal, tá bom? Então, para vocês verem a importância, né, do intestino, a gente não deve tratar o intestino
ou doenças com remédios, tá? Então a gente tem que tratar como o nosso pai da medicina falava, né? Que o pai da medicina, que ele falava assim, que o seu alimento seja o seu medicamento. Então eu sempre bato nessa tecla aqui, a gente tem que fazer uma dieta mais limpa possível, né não? Bom, então a gente falou da desbiose, vamos lá, mais uma pergunta, porque depois a gente tem que entrar no da Camila aqui para ela falar da emoção, porque realmente é tema da live. A gente estava falando sobre remédios, né, que não fazem bem. A Márcia, ela perguntou sobre medicações de ansiolíticos. Sim. Se fazem realmente mal ou faz bem. É o que eu estou te falando, o ansiolítico vai pagar incêndio. Mas você vai ficar refém o resto, Márcia, desse medicamento? Infelizmente não. Tem outras maneiras de você controlar a ansiedade. Com certeza, meditação, eu tenho que melhorar isso, né? Meditação, você praticar yoga, atividade física, se alimentar bem. Gente, por que o remédio tem que ser a primeira opção? Por que você não pode fazer isso antes? É porque é mais trabalhoso? É porque o médico não tem tempo de explicar isso? É muito simples, né? Você chegar, você ter um poder da caneta e chegar aqui, ó, não, toma aqui um Rivotril, toma aqui um diazepam, beleza, você vai melhorar seus sintomas. Talvez para você apagar incêndio, é legal naquela fase aguda, tudo. E o depois? E o depois? Depois tem a coach. Exatamente, também tem o trabalho da coach para controlar isso também, mas hábitos de vida. Com certeza. Vai melhorar 90%. É porque mudar hábito não é simples. Não é simples, a gente sabe disso. E muitas vezes as pessoas precisam de fato de ajuda. A gente está aqui brincando, mas precisa de ajuda para mudar hábito. E por isso que na minha profissão existe e tantas outras para poder ajudar, terapeutas, né, outros profissionais. E tem que ser um trabalho realmente multidisciplinar, né, para com certeza, né? Bom, então a gente falou disso, vamos falar um pouquinho dos tratamentos que a gente pode falar. Isso aí anotem aí, viu, gente? Anotem. Então a gente falou da porosidade, né? Como que a gente vai fazer isso para diminuir essa entrada de coisas indevidas no intestino, que virou uma peneira, porque ao longo da nossa vida a gente vai degradando ele, né? É o famoso rala-tripa, que eu aprendi isso com um professor meu, que vai ralando a tripa, você vai comendo, vai desgastando o seu intestino, vai desgastando, que chega uma hora que ele vai abrir, vai começar a vazar coisa, vai desenvolver algum tipo de patologia. Bom, primeiro tratamento, retirar tudo que é inflamatório, alimentos processados, industrializados, todos esses que eu falei, vamos cortar, incluindo álcool, fumo, todos esses alimentos processados. Tem uma pergunta aqui da Muniel. Não como frituras e meu colesterol é alto, 282. O bom é baixo e o ruim é alto. Meu médico me receitou remédio e eu não tomei. Pergunto se fiz a escolha certa. Olha só, primeiro você tem que olhar o componente genético da pessoa, tá? Sem dúvida nenhuma. Eu gosto de fazer a relação de triglicéridos sobre HDL, então essa relação, por favor, anote aí, tem que ser menor do que 2. Se isso só for menor do que 2, pode ter certeza que o seu lipidograma, apesar de você ter um colesterol aumentado, um LDL aumentado, sem dúvida nenhuma você pode ficar despreocupado com isso. E não só olhar o valor do colesterol, você tem que olhar os outros marcadores inflamatórios mais importantes no exame, que é PCR ultrassensível, homocisteína, lipoproteína A, você tem que ver ApoB sobre ApoA, você tem que olhar outros marcadores inflamatórios e não só o colesterol, tá bom? A dica vai isso, acaba que, infelizmente, o médico, o cardiologista só vai em cima desse exame do colesterol, mas eu vou te lançar uma pergunta, eu já trabalhei em hospital e já cansei de ver em unidade coronariana, hospital cardiológico, de cada 10 pacientes infartados, 5 tem colesterol normal. E como é que você explica isso? Tá? Então o problema não é só o colesterol, você tem que ver a inflamação da pessoa como um todo, tá bom? Então retomando, a respeito dos alimentos do tratamento, a gente retirar os alimentos, né, que são inflamatórios, né? Gosto muito de um suplemento alimentar chamado glutamina, ele ajuda muito a nutrir os enterócitos, tá? Então ele melhora muito essa questão da porosidade, então ele serve como um mecanismo de barreira ali no intestino, então usar de 5 a 10 gramas de glutamina ajuda muito para pessoas que têm problemas intestinais ou relacionados com doenças autoimunes, tá? E usar propriamente dito os lactobacilos, os probióticos, você pode fazer tanto na forma de suplementos alimentares, existem várias cepas disponíveis aí que você pode mandar manipular, e para cada tipo de patologia eu gosto de usar algumas específicas para alergia alimentar, síndrome metabólica, você pode usar para
para câncer, para doenças autoimunes, tá? E eu gosto muito também de utilizar alimentos fermentados, né, Camila? Eu amo. Pode falar que eu sei que você sabe de cabeça aí, vai lá. Os probióticos são alimentos com a própria bactéria viva, Exatamente. né? Tem os pré-bióticos, que são alimentos que... Você vai falar? Não, pode falar, pode São falar. alimentos com fibras, né? Fibras isso. boas que a gente come para favorecer. E os probióticos são a bactéria. E existem probióticos que a gente pode ingerir, como o kombucha, Isso. que é uma colônia de bactérias que fermenta a partir do chá verde, que é maravilhoso. Um gosto muito gostoso. Eu gosto muito. E tem o kefir, por exemplo, é outro tipo, kefir de leite, que eu não sugiro por causa do leite, a gente não usa. O kefir de água, só que o gosto já não é tão gostoso. A kombucha existe inclusive pronta para você comprar, né? Artesanalmente feita, você não precisa cultivar em casa, porque também tem isso. Eu sou uma pessoa super prática. Não dá pra mim cuidar de 2 filhas, uma cachorra e mais um kombucha, entendeu? Então eu prefiro comprar. E tem marcas, a minha preferida, Eu Vivo o Dia, que você pode comprar e tomar todo dia um pouquinho, como realmente remédio. Com certeza. Né? E é gostoso, É né? gostoso. Então assim, você falando do kefir de leite, né? Tem o kefir do leite de coco, que é maravilhoso Isso. também, né? A gente pode usar. E tem outros alimentos Tem fermentados, que eu gosto muito do miso, Do miso. do natto e o chucrute, tá? Todas as conservas. Conservas, né? O chucrute tem mais na Alemanha, isso, né? Acho que não é tão enraizado aqui no Que Brasil. é simples de fazer, tá bom? A gente pode fazer em casa, essa é fácil. Exatamente. O miso e o natto mais predominantemente lá no Japão, né? Então, esses alimentos realmente ajudam demais a recolonizar a flora intestinal, então, com consequência, vai melhorar bastante a sua imunidade. Outro suplemento que eu gosto bastante é a vitamina D, tá? Que ela modula também o intestino, tá? Mas tem que ser vitamina D em doses mais altas, 10.000 IU por dia, tá? Lógico que você tem que se basear no exame laboratorial de sangue, tá? Gosto muito e pratico pra caramba aqui na minha clínica é o enema de café, que também ajuda muito a fazer uma limpeza intestinal, assim como também uma nutrição do fígado, uma detoxicação de fígado. Também tem a ozonioterapia, que a gente pode depois falar numa outra live. E mais recente que tem, pasmem, viu gente, já existe transplante fecal, tá? Então, eles pegam fezes de pessoas saudáveis, tá? Muito massa. É muito interessante isso. Isso já tá. O primeiro transplante fecal foi feito no Albert Einstein em 2013. Uma coisa recente. É bebê, 5 anos atrás. Foi o primeiro feito aqui no Brasil, tá? Pegam fezes de pessoas saudáveis, aqueles que têm um intestino impecável. E é raro, viu? É raro. Falar aqui É difícil, tá? É raro de você pegar. E você dilui no soro fisiológico, passa na sonda nasojejunal e introduz lá, tá? Então, esse é o transplante fecal que já é preconizado aqui no Brasil, tá bom? Então, gente, todos esses tipos de alimentos que eu falo, dessas dicas que eu falei de suplementação, de alimentação, tá totalmente disponível para todo mundo. Basta você querer colocar como meta na sua vida, né? Agora a gente pode falar também uma coisa que eu esqueci de falar, quais são os sintomas, né, que as pessoas podem ter com a disbiose. Sintoma gastrointestinal, pode ser o quê? Flatulência, gases, distensão abdominal, você pode ter dor. Então todos esses tipos de sintomas e sinais está relacionado com disbiose intestinal. Uma diarreia, você pode ter também diarreia, pode ter intestino mais preso, constipação, então tudo isso está relacionado. Então, gente, o que eu queria falar da parte mais médica seria isso. E agora eu vou deixar a bola aqui para Camila para ela falar principalmente da parte dela, já que agora a gente tem... nem sei quanto tempo que a gente tem. Tem 25 minutos, 30 minutos a 25 minutos. Beleza. Eu vou pegar o gancho aqui, que eu acabei de lembrar, não estava nem no meu script, mas eu lembrei. Tem uma autora, estudiosa, na verdade ela já morreu, mas que é a Louise Hay, tem um livro que chama Você Pode Ter Uma Vida Saudável. E ela faz um paralelo com essa questão das fezes e da saúde do intestino, né? Metafisicamente falando. Ela fala o quanto que é importante a gente fazer cocô todo dia, vou falar o português claro, né? Porque as pessoas, especialmente mulher tem toda uma questão também cultural, social que a gente trava o intestino, não quer ir em qualquer banheiro, mas gente, a vida é mais ou menos como o processo do intestino, né? A gente tem que
comer, absorver o que é bom e eliminar o que é ruim. Exatamente. Né? E quando a gente elimina, a gente dá descarga e aquilo vai embora. Com as emoções isso não acontece. É verdade. Pensamento e emoção, por que a gente não dá descarga? Por que fica aquilo, né? Você por acaso vai lá remexer nas fezes? Não, elas vão embora. Então é mais ou menos esse processo que a gente tem que fazer com as emoções. Ficou claro com a explicação do Dr. Wesley que existe aí uma via de mão dupla entre sistema nervoso entérico e cérebro, sistema nervoso central, né? Através do nervo vago, tudo, né? Exatamente, o nervo vago que faz essa comunicação. Então ele já tinha falado, quando a gente sente frio na barriga, dor de estômago, tal, já é um sinal de que essas duas áreas se conversam. E agora eu vou falar então como é que as nossas emoções também vão impactar o intestino e como é que a gente faz para lidar com isso. Porque se a gente sabe que o estresse altera a nossa microbiota, interfere nas bactérias boas, a gente precisa tomar conta de cuidar das nossas emoções, não é? Então vamos lá, pode complementar. Não, tô ótimo, tô aqui. Pode complementar. Primeira coisa, né? Que emoções que prejudicam? Quais são as emoções ruins que a gente sente? Medo, raiva, vergonha, culpa, tristeza. E na medicina oriental, inclusive, já há uma relação das emoções com cada órgão do seu corpo, né? Por exemplo, o fígado é o órgão da raiva. Quando a gente acumula muita raiva e não extravasa isso, seu fígado vai... O rim do medo. O rim é do medo, né? Vai sofrer. Então, o que a gente tem que saber é como que a gente gerencia essas emoções. Segundo o Anthony Robbins, que é um coach que eu adoro, ele diz que para a gente mudar o nosso estado emocional, existem duas maneiras. Ou você ataca o foco, que é o mindset, como seus pensamentos se estruturam, ou você vai mexer na fisiologia. A alimentação já é uma forma de mexer na fisiologia. Então, fica comprovado que as emoções elas não têm origem só psíquica. Elas têm origem bioquímicas, né? Todos os hormônios, neurotransmissores, isso tudo interferem nas emoções e vice-versa. Então a gente precisa tomar conta das duas coisas. Então eu vou dar dicas, vou dar umas dicas sobre a parte mental, né? Porque de onde vem a emoção? A emoção ela vem do pensamento, que por sua vez vem do seu sistema de crenças. O que você acredita vai te gerar um pensamento, vai te gerar uma emoção e assim você percebe a vida e os outros. Na verdade, a percepção da vida que você tem, as emoções que você sente, a percepção que você tem em relação às outras pessoas, na verdade diz respeito a você. São, o Deepak Chopra fala isso, são sementinhas que estão dentro de você e que você manifesta através da sua lente, como se você usasse cada um tem o seu óculos e com essa lente você enxerga o mundo e todos, né? Então a gente vai falar um pouquinho de dicas para você já começar isso agora na sua vida, de como gerenciar essas emoções. E eu fiz isso muito, tá, gente? No programa dela e faz diferença, tá? Pois é. Faz diferença absurda. Primeira coisa, né, que a gente ouve falar, mas a gente não sabe muito bem o que fazer é assim, precisamos nos conhecer. O autoconhecimento, eu não acredito em mudança na vida sem autoconhecimento e amor próprio. Não é à toa que meu programa chama Porque Eu Me Amo, porque pra mim tudo começa com amor próprio. É igual no avião, né? No avião não vem a máscara de oxigênio cairão? Você tá com seu filho do lado, você tem que pôr o que eles falam? Coloca oxigênio em você primeiro, depois você coloca na criança. E por que na vida a gente não faz isso? Né? A gente deveria sentir vergonha de dizer que a gente não tem tempo para se cuidar, principalmente nós mulheres que somos mães, esposa, então a gente usa sempre aquela crença de que eu não tenho tempo. E pior mesmo, e quando o médico fala que não se cuida? Quando gente, não. Isso aí. Gente, como é que o cara vai gerenciar a saúde da pessoa? Vai cuidar? Se ele não cuida da dele, ele não sabe da dele, como é que ele vai fazer da pessoa? E então assim, ó, tá errado, né? Tá? É o que mais se vê. É errado. Da área de saúde, é impressionante. Não sabe. Saúde. É exatamente isso. Salvo as exceções, né? Salvo as exceções. Salvo as exceções. Porque realmente não tem jeito, gente. O cara não sabe cuidar da própria saúde, não vai saber cuidar. Então isso é uma lei que é óbvia pra mim, né? É óbvio, mas não é óbvio pra todo mundo. Exatamente. Então assim, e o autoconhecimento então, e o amor próprio é muito importante. Você tem que ser um cientista de você mesmo, você tem que ser um investigador sobre as suas emoções. Então uma dica boa pra você começar a querer se conhecer melhor
Você sabe de onde vêm as suas emoções? Elas se manifestam fisicamente no seu corpo. Você perceba isso, sinta a emoção. Onde ela se manifesta? Ela está localizada no teu estômago? Você sente um aperto no teu peito? Te dá uma dor de cabeça? Em que momentos da sua vida que você já passou por situações em que essas mesmas emoções se manifestaram? Você saber um pouco da sua história de vida é super importante para você poder transformar. Se a gente não joga luz sobre as nossas sombras, a gente não consegue transformar, a gente não consegue mudar. Então essa é a primeira dica. A gente precisa ter coragem de ser um investigador e o medo, na verdade, que vem nesse momento, ele só é medo enquanto ele for desconhecido, porque é isso que alimenta o medo, né? É o desconhecimento. Quando você traz luz para isso e começa a investigar, você vai vendo que não é tão ruim assim. E você sabendo, tendo consciência dessa emoção, numa próxima situação, você já vai lidar de uma forma diferente. Exatamente. Tipo assim, isso aqui eu não sei fazer, eu não consigo. Já fecha a porta. Exatamente. Não consigo, crença. Não consigo. Fechou aquilo ali e não sabe. Né? Exatamente. Aí cria um medo, uma angústia, e se retroalimenta. Ansiedade ou depressão, né? Exatamente. Então essa é a primeira dica. Se conhecer e se amar verdadeiramente. Segunda dica que eu te dou para gerenciar a emoção, que é uma coisa que a gente perde, a gente faz muito quando criança. De novo, especialmente as meninas, nós mulheres, a gente tem hábito de ter diário, né? Quando criança. Toda menina quer ter um diário. A gente precisa escrever sobre a gente, né? Isso é uma técnica que chama journaling, da psicoterapia até, que é muito usada. Quando a gente escreve, primeiro a gente aciona o nosso lado mais criativo, que dá vazão a insights do nosso cérebro, né? Então, escrever a sua própria história também é super interessante, é uma dica que eu te dou. Escreva a sua história para você se conhecer e reescreva de uma forma mais positiva. Porque perceba, a tua história, na verdade, nada mais é a percepção que você tem dela hoje, né? A lembrança que você tem dela hoje, nada mais é do que uma criação sua, mental, baseada nas suas crenças de agora. A gente pode depois um dia falar só sobre crença, porque dá muito pano para manga. Então, quando você reescreve a sua história de forma positiva, você já vai acionando emoções melhores e sai daquele lugar muito gostosinho da vitimização, né? Mas é a genética é a culpa de tudo, né? Porque meu pai tinha pressão alta, eu vou ter também, é determinístico. Eu sou obeso porque tem um fator de obesidade genético, né? Isso é exatamente. E a gente sabe que a epigenética está aí para explicar que 80% da manifestação das doenças se dá através do estilo, da expressão genética. Exatamente. Que é o estilo de vida, né? Então escrever sobre você e reescrever de uma forma positiva vai acionar já emoções melhores. E isso vai te fazer sentir melhor também. Uma outra dica, né, ainda relacionando essa mudança, gestão emocional à questão de mindset, do foco, da atenção, onde a gente coloca a atenção floresce. Essa frase eu adoro. Bom, né? Se você colocar atenção, quem começa o dia... Aí vai ter um monte de gente que eu não vou ver levantando a mão, mas quem começa o dia, a primeira coisa que faz é pegar o WhatsApp e já vê um monte de coisa do trabalho. Negativo, ainda. Deu tudo errado. Liga o jornal. Eu lá no prédio vou malhar, o pessoal adora assistir jornal. Você começa o seu dia ouvindo que 3 neguinhos tomaram tiro no Rio de Janeiro, mas não sei quantos morreram. Que emoção você está gerando nesse momento? Né? Você começa o teu dia já gerando um monte de medo, preocupação, WhatsApp que não deu certo, que teu total que não... Então, se você coloca atenção nisso, é isso que você vai... Gente, emoção ela gera. A gente gera emoção, a gente gera energia ou a gente drena. Ninguém nasce 100% feliz, né? As pessoas vão trabalhando isso ao longo do dia. Então, uma outra coisa, uma outra dica, são todas dicas muito fáceis que você pode começar a implementar agora. É uma dica que é o diário da gratidão à noite. Já tem estudos científicos que comprovam que você escrever pelas coisas que você é grato, especialmente ao longo daquele dia, muda o teu cérebro, mudam as conexões que o cérebro faz, né? Então isso não é só emocional, isso é científico, né? E aí eu costumo dizer que onde há, né, gratidão, quando você agradece pelo que você tem, você não reclama do que você não tem. Exatamente. Né? O próprio nome já diz, né?
Gratidão dá a graça, né? Então, Isso aí. exatamente o poder da palavra, né? E isso é muito importante, né? Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho das dicas que alteram a fisiologia, né? Para poder alterar o estado emocional. Uma delas, o Wesley já falou, tudo relacionado à alimentação, mas tem uma dica que hoje as pessoas sofrem bizarramente desse problema, que é a falta de sono, né? Gente, dormir bem não é, e dormir para nós adultos tem que ser 7, 8 horas por dia. Essa coisa de que, meu corpo acostumou com 4 horas, mas eu sou mais da noite. É porque o cara não experimentou 7, 8 horas. Pronto. Respondeu. O dia que você experimentar 7, 8 horas, você vai se sentir tão bem que você vai entender que o teu corpo não tinha se acostumado àquele padrão, não. O sono, ele faz download de pensamento, a gente registra a nossa memória, toda trabalhada no processo de sono. O Deepak Chopra fala isso também, é quando você acessa a sua consciência expandida, que veja, não é a tua mente, né? A nossa mente não somos nós, a gente tem uma consciência expandida e no sono a gente acessa muito essa consciência expandida, né? A parte imunológica, as células imunológicas fazem um refresh durante o sono, né? Então, a gente precisa sim dormir bem. Exatamente, só pegando um ganchinho aqui, Camila, já falando do sono, já que você falou dessa, eu gosto muito também de explanar aqui que quando você priva o seu sono, você acaba que você dessensibiliza um hormônio chamado leptina. Pronto. Leptina é aquele hormônio que é liberado quando você está saciado, você é aquela expressão, né? Estou cheio, estou satisfeito. Então, isso demora em torno de 20 minutos, por isso a importância de você mastigar. Então as pessoas comem comendo, olhando o celular, não prestam atenção na comida, aquela coisa toda. Não produz, né, o hormônio. Não produz hormônio e o sono está relacionado com isso. Então você dorme pouco, você dessensibiliza a leptina, ela não produz, então a tendência de você comer cada vez mais. Por isso que dormir pouco engorda. Todo o sistema endócrino, né, sofre um processo de autorreparação no momento do sono. Então é muito importante o que ele falou. E aí tem uma frase do Deepak Chopra que eu adoro, que ele diz o seguinte, né? A melhor forma de experienciar um corpo cheio de energia, um coração compaixonado e uma mente clara é dormir bem. Olha. É a primeira coisa, gente. Não tem como fugir disso, não. A segunda coisa, que o Wesley já até mencionou aqui, que é a meditação, mas para muitos meditação parece uma coisa... Para muitos, meditação parece uma coisa bizarra. Primeiro passo para você meditar é aprender a respirar. Então, antes de falar de meditação, você está respirando direitinho? Respiração, que tem que ser diafragmal, abdominal, é super importante. Por que a respiração, é comprovado que respiração impacta nas emoções, porque autorregula o nosso corpo, o nosso sistema, né, a homeostase, que é quando o corpo está todo regulado bioquimicamente falando, se dá através do processo da respiração. A respiração é fundamental para o gerenciamento de emoções e a gente vive uma vida tão insana que a gente não respira. Quer dizer, a gente respira porque é um movimento involuntário, ninguém consegue ficar sem respirar, mas existe uma parte do movimento da respiração que é voluntário, e essa parte a gente pode controlar para induzir emoção. Isso também é comprovado cientificamente. Eu vou dar até um exemplo. Vocês se lembram do César Cielo? Essa cena é bem forte, quando ele vai nadar? Sim. O que ele faz na hora que ele vai nadar? Ele bate assim no peito e respira assim, ó. Isso na yoga a gente chama de respiração de fogo. Por que ele faz isso? Porque ele quer induzir uma emoção e despertar adrenalina para competir, para aquele momento da prova. Da mesma forma, você pode induzir um relaxamento profundo através da respiração, porque você vai acionar o seu sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de digestão e relaxamento. A verdade é que hoje a gente vive com o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que regula, que é da proteção e fuga, luta ou fuga. Mas é totalmente ativo. Parece como apertou o botão, agarrou. A gente só fica em simpático só. Só em simpático, que na verdade a gente precisaria ter um perigo iminente. E esse perigo iminente não existe, ele existe só aqui. Na nossa mente, né? Então, a gente precisa acionar o outro sistema nervoso parasimpático para relaxar. E a melhor forma de fazer isso é respirar direitinho. Tá? Depois a gente pode também ensinar técnica de respiração, enfim. Mas essa é a principal, uma outra dica muito boa. Outra dica que eu não vou deixar, não consigo passar por aqui sem falar disso. Atividade física, né?
Pelo amor de Deus, atividade física é o melhor antidepressivo que existe no mercado. Eu vou te dar essa notícia. Gratuito, né? Gratuito. Que todo mundo tem acesso. Sabe? Então, assim, a atividade física tem que existir na sua vida, porque realmente ajuda muito. E outra coisa que ajuda muito no processo da atividade física relacionando com a emoção é música. Né? Te despertar essas emoções, né? Você ouvir uma música que vai te despertar uma memória estrela, que a gente chama, que é uma coisa... Tem a playlist, quem quiser seguir no Spotify, tem a playlist do Porque Eu Me Amo. Inclusive tem a música preferida do Dr. Wesley, tá lá. E eu acordei essa semana com energia meio baixa, porque, enfim, somos humanos. O que eu fiz? Duas coisas. Fui malhar, ouvindo a playlist do Porque Eu Me Amo. Aí lembrei dele, lembrei das minhas outras coaches, etc. Como é que não já regulei minhas emoções? Já começa o dia bem, né? Transformei, né? Camila, importantíssima essa parte que você explanou aqui pra gente, né? Talvez é um mundo desconhecido ainda, né? Para as pessoas, ainda por conta dessa medicina mais alopática que a gente tá inserida, trata sintomas, só vai tratar ansiedade, depressão é só com remédio, vai para o psiquiatra, talvez no máximo vá para um psicólogo, né? Mas é que talvez é uma terapia que não envolve uma coisa tão aprofundada e tão enriquecedor que você falou aqui pra gente, né? Então, gente, pode ter certeza, vocês falando, tendo essas dicas que eu falei, juntamente com a Camila citou aqui, falou tão bem, pode ter certeza que isso é a saúde plena, tá bom? Eu acredito que tem algumas perguntas que as pessoas mandaram, a gente pode responder, que a gente tem uns 10 minutinhos ainda e tal. Se tiver alguma pergunta, vocês podem estar mandando pra gente e será um prazer enorme. Isso aqui a gente deu assim, pincelou, né? São algumas dicas, mas porque realmente muito tem mais sobre isso. Exatamente. Tem algumas perguntas que foram feitas durante a semana, que uma pessoa perguntou assim, como que a saúde emocional afeta no equilíbrio hormonal? Essa foi uma pergunta. Emoção e tem hormônio. Também eu vi uma pergunta que eles falaram, tiveram uma curiosidade, quais são os citoterápicos que ajudam na ansiedade, né? Bom, tem uns citoterápicos que eu gosto muito, que é da linha mais quântica, tá? Que eu gosto pra caramba, vocês podem anotar aí, que é o Neurovit e o Centralis, que tem um caráter energético que melhora muito a irritabilidade, ansiedade, medo. Poxa, é muito legal, eu faço uso e prescrevo muito. É uma espécie de floral, tá, gente? Fitoterapia floral, que tem um caráter energético para melhorar todos esses sintomas de medo, de depressão, irritabilidade, ansiedade e dar um resultado muito legal, tá? Outro também que eu acho bacana que a gente pode controlar também a ansiedade, já falando de suplementos propriamente dito, é o 5-HTP, que nada mais é do que o triptofano, que é um aminoácido que no final da cadeia ele vira serotonina, que já foi citado aqui por todos nós aqui, que é o que? Serotonina é um neurotransmissor que causa essa questão do bem-estar, tudo, né? Então esses dois suplementos aqui eu acho que são os campeões. Eu gosto muito de Neurovit e Centralis. E óleo essencial, né? Eu sou fã de óleos essenciais também. Eu uso muito óleo essencial para gerenciamento de emoção e parte física mesmo. Né? Então tem óleo essencial para tudo hoje. E é super natural, né? Então também. E a questão da parte do sistema endócrino, né? Da parte hormonal com emoção, acho que a gente já falou disso aqui, né? A emoção afeta diretamente todo o nosso sistema endócrino, por isso que dormir bem é importante, por isso que cuidar do intestino é importante, serotonina, regula todos os hormônios quando a gente gerencia o estresse. Exatamente. Né? Mais uma pergunta, eu perguntando assim, aonde encontrar esse floral é manipulado? Olha só, tranquilo, na internet, anota, Centralis e Neurovit, qualquer um pode comprar, tá bom? 15 gotas, de 15 a 20 gotas 3 vezes ao dia. Tá, uma dica preciosa. Tem algumas farmácias de manipulação, tem aqui no estado, a Farmig tem, lá em Minas Gerais, eu estou te falando porque eu atendo nessas duas cidades, a Central Farma também tem. Se para quem não tem acesso às duas farmácias, se encontra na internet, que é super fácil, tá bom? Só digitar aí Centralis e Neurovit. E um outro que eu acho legal também, já vou falando aqui, ter um Traumavit relacionado com um tipo de trauma. Você teve algum tipo de trauma na infância, ou você perdeu algum ente querido. Tem um Traumavit que também é um floral muito bacana de ser usado, viu? Bacana. Tem algumas perguntas aqui sobre
Fitoterápicos, né, para regulação do sono. Nossa, vamos lá, fitoterápicos, tá? Vamos lá. Fitoterápicos para o sono. Gosto muito da valeriana, camomila, melissa. Gosto de usar também o cigarro-ATP, que no final das contas, você usando, que é um suplemento, serotonina, depois no final vira melatonina. Própolis também é muito legal. Os óleos essenciais também é interessante. L-teanina, magnésio, GABA. Aí você já entra na linha dos neurotransmissores, tá bom? Então, e propriamente dito, um hormônio que eu gosto também é a melatonina, que pode ser usado tanto na indução ou na manutenção do sono. Se você for usar ela para indução do sono, sublingual, e para manutenção do sono via oral, ok? Qual outra dúvida aí, Rodrigo? Como controlar a ansiedade noturna? Teve uma pergunta aqui. Controlar a ansiedade noturna. Respiração. Pelo amor de Deus, né? Vamos respirar. Coisa. Eu vou ensinar deixa eu ensinar uma respiração rápida que é importante. Respiração para induzir relaxamento, você vai inspirar pelo diafragma abdominal em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, e vai tentar expirar, que é difícil, vai te dar uma tonteira para quem não está respirando direito, porque não oxigena direito o cérebro. Acontece isso comigo. Acontece. Vai expirar o dobro do tempo. Tem outras respirações mais avançadas, mas essa, se você fizer à noite deitadinha, inspira em 4, expira em 8. Se você não conseguir, faz em 2 e 4. O importante é que a expiração seja o dobro da inspiração. Isso já vai te deixar num estado de relaxamento muito bom para dormir. Uma pergunta para finalizar, voltando à questão dos florais e dos fitoterápicos. Quem está amamentando tem alguma restrição? Ou então, aí minha cunhada, né? Sempre pergunta isso. Cláudio, um beijo, saudade. Viu? As perguntas de amamentação da minha cunhada. Sempre um beijo. Posso usar o whey na amamentação? Eu posso. Claudinha, minha querida, saudade. Manda um beijão pro Vinícius. Saudade. Final do mês estamos aí pro batizado do B, tá? Pode usar sim, sem problema nenhum, tá bom? Pode usar. É floral, de caráter energético, não vai influenciar em nada na alimentação. Óleo essencial, tá? Também, pode. Muito bom, inclusive pro baby. Óleo essencial, qual especificamente? Tem um que chama Brief, de uma marca do Terra, que tá entrando aqui no mercado, Brief, que é uma composição de vários, que é maravilhoso pra noite, pra colocar no difusor, pro quartinho do bebê, você põe bem pouquinho. Legal. Mas, qual o nome de novo, Camila? Brief. De respiração. Então é bacana ótimo. Demais. Acho que dá mais algumas perguntas aí, Rodrigo. Tem, a Márcia Araújo perguntou: a minha cardiologista passou valeriana para eu conseguir dormir melhor. Causa dependência? É perigoso? Não causa dependência, viu, Márcia? Você pode usar, é um fitoterápico. Obviamente tem dosagens específicas, né? Geralmente você pode começar com 50 miligramas, pode até 3 vezes. Tem gente que usa como ansiolítico de manhã, mas ela é muito boa para indução e também manutenção do sono, tá bom? Sabe o que eu faço? Eu como maracujá de ceia. Sim. Pega a fruta, corta, pega uma coisa simples, e come. Estão perguntando aqui sobre cloreto de magnésio. Se tem um problema que você pode... Não tem problema não. O pessoal usa muito o cloreto de magnésio, que é uma forma de você suplementar o magnésio, que faz parte de 300 reações do nosso corpo. Então melhora a questão da glicose no corpo, vai melhorar se a pessoa tem algum tipo de arritmia, vai melhorar a hipertensão, melhora também a questão do sono. Então tem várias finalidades com o cloreto de magnésio. Você pode usar de 2 a 3 colheres diluído em 1 litro d'água e tomar 50 ml de manhã e 50 ml à noite. A melhor maneira, mais simples, mais barata de você repor o magnésio é da forma de cloreto de magnésio. A Débora Duarte está perguntando: ansiedade me faz desmaiar. Como fazer? E aí, Camila? Aí é atacar a origem, né? Então assim, da onde vem essa sua ansiedade? Primeira coisa, a gente precisa descobrir. Será que é uma crença? Exatamente. Com certeza tem que estar baseado. E aí a ansiedade tem que fazer exercício de respiração, gente. É como remédio, tá? Inclusive a respiração cadenciada, ela vai neutralizar a tua pressão arterial, frequência cardíaca regula. Tem uma respiração própria. É fantástico, né? Eu como médico me surpreendi que ela me ensinou aqui. Que realmente você faz uma respiração e baixa a frequência cardíaca. Interessante. Na hora, você respira, você acha o seu pulso e você vai respirar de acordo com o batimento, no mesmo ritmo do batimento cardíaco. Naturalmente, a sua frequência regula. Então, tem que procurar a origem dessa ansiedade pra gente trabalhar isso, mas a respiração vai te ajudar bastante. Então é isso aí. E meditação, né? A meditação é um nível avançado, mas a meditação é comprovadamente
o melhor remédio para depressão e ansiedade. Diária, tá? Com constância como hábito. Com certeza. Então tá bom, pessoal. Acho que então vamos encerrar a nossa Porque live. cai, Não, né? mais uma dúvida? Vai cair uma hora, né? Teve cai. uma pergunta aqui da semana para falar um pouquinho sobre o detox intestinal que você ensinou. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos deixar isso aí para uma curiosidade no segundo momento. Porque o tempo é muito corrido aqui. Acho que não vai dar tempo que vai encerrar a live, né? Tem no Instagram lá no... eu publiquei aqui que é um detox intestinal. A Camila passou recentemente por ele. É fantástico. Fantástico, porque começando com detox intestinal e depois você fazendo essa limpeza intestinal, você recoloniza com alimentos ricos em probióticos, pode ter certeza que sua saúde agradece demais. E aqui é importante falar uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. É um primeiro passo super importante para tratar a compulsão alimentar. Nossa, que legal. Tá aí, mais uma coisa interessante, né? E fora que emagrece também, né? Que toda mulher que não gostaria, porque você perde 2 quilos aí de lixo tóxico acumulado no seu intestino, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer enorme estar desfrutando, estar passando informações para você. Foi um prazer enorme estar com a minha coach aqui, Camila, Cami. Todo meu. Foi uma gratidão enorme estar presente você na minha equipe. Gosto muito, aí você tem sempre muito a acrescentar. Espero poder fazer mais lives aqui com vocês e com você. E, gente, nos acompanhe no Instagram, pode falar seu Instagram aí. @CamiCristóforo, CamiCH, você já vai me achar.